que você vai ouvir agora não é um ensino, nem uma lição pronta. É um caminho vivido, um exemplo de alguém comum, passando por dias que muitos conhecem. Talvez você se reconheça em alguns trechos, talvez apenas observe. Mas, se hoje o coração estiver pesado, vale ouvir com calma. Existem manhãs em que o corpo desperta antes do mundo. Não por urgência, mas por peso. E foi assim. Ele acordou antes do despertador tocar. Não porque estava disposto, mas porque o peso no peito não deixou dormir mais. Ficou deitado alguns segundos, olhando o teto, tentando lembrar quando foi a última vez que acordou com vontade de começar o dia. Não lembrou. Levantou devagar, o corpo cansado, a mente ainda mais. Enquanto se arrumava, pensava em tudo que não deu certo, os planos interrompidos, as promessas que a vida não cumpriu, as pessoas que foram embora sem explicar, e principalmente a sensação incômoda de estar parado enquanto o mundo seguia em frente. No caminho viu gente apressada, rostos concentrados, como se todos soubessem exatamente onde estavam indo. Ele não. Sentou-se em um banco, afastado do movimento. Ali, pela primeira vez naquele dia, deixou o pensamento sair em forma de pergunta. Foi isso que sobrou para mim. Não era revolta, era cansaço. Por um instante pensou em desistir. Não de tudo, mas de tentar de novo. De acreditar que algo ainda poderia mudar. Ficou ali em silêncio, sem música, sem distrações. E foi nesse silêncio, o mesmo que ele vinha tentando evitar, que algo simples aconteceu. Um senhor passou devagar, cumprimentou com um aceno discreto e seguiu o caminho. Nada extraordinário. Mas aquele gesto pequeno quebrou o isolamento que ele carregava por dentro. Ele percebeu ali que ainda estava sendo visto. Talvez não pelos que ele esperava, mas por alguém. Respirou fundo. Nada havia mudado externamente. Os problemas continuavam, as respostas ainda não tinham chegado. Mas dentro dele, algo se moveu. Não foi força, foi decisão. A decisão silenciosa de não encerrar a história naquele capítulo. Ele se levantou, ainda cansado, ainda inseguro, mas de pé. E às vezes isso já é um começo. Os dias seguintes não foram diferentes. Nada se resolveu de repente. Nenhuma porta se abriu sozinha. Ele continuou acordando cedo, fazendo o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Por fora tudo parecia normal, por dentro não. Havia um pensamento que voltava sempre, principalmente quando o dia terminava. Você já tentou demais. Essa frase não vinha em forma de grito. Vinha calma, convincente. Era como se a própria mente tentasse protegê-lo de mais frustrações. À noite, quando o barulho diminuía, o peso aumentava. Ele lembrava das escolhas erradas, das palavras que não disse, das oportunidades que deixou passar por medo. E havia também a comparação, sempre ela. Pessoas que começaram depois, mas chegaram antes. Gente que caiu, se levantou e parecia nunca mais ter dúvida alguma. Ele se perguntava se o problema era a vida, ou se era ele. Em um desses dias, chegou em casa mais cedo. Sentou-se à mesa sem acender a luz. Ficou ali no escuro por alguns minutos. Não estava triste o suficiente para chorar, nem forte o bastante para reagir. Então falou, baixo, quase com vergonha. Se o Senhor ainda estiver aqui, eu não sei mais o que fazer. Não foi uma oração bonita. Não teve palavras certas. Foi só verdade. Ele não sentiu nada extraordinário naquele momento. Nenhum arrepio, nenhuma resposta clara. Mas sentiu algo diferente. Como se não estivesse mais falando sozinho. Aquela noite passou, como todas as outras. Mas no dia seguinte ele percebeu algo simples. A dor ainda existia. O medo também. Mas a solidão não parecia mais completa. E às vezes não é a mudança da situação que sustenta alguém. É a certeza silenciosa de que não carrega tudo sozinho. Alguns dias depois, ele precisou resolver algo simples na rua. Nada importante. Nada que mudasse sua vida, ao menos era o que pensava. Entrou em um lugar pequeno, quase vazio. O tipo de lugar que a gente só percebe quando não tem pressa. Enquanto aguardava, sentiu vontade de ir embora. A impaciência ainda morava nele. Foi quando ouviu uma voz tranquila atrás do balcão. Não era alta, nem imponente. Era firme, sem ser dura. A conversa começou comum. Coisas do dia a dia, clima, rotina. Até que, sem saber porquê, ele falou mais do que pretendia. Comentou que andava cansado, que a vida parecia travada, que tinha a sensação de estar sempre recomeçando do zero. A pessoa ouviu, sem interromper, sem tentar consertar nada. Depois de alguns segundos, disse algo simples. Às vezes a gente não está atrasado, só está sendo preparado. Não houve explicação longa, nenhuma tentativa de convencer. A frase ficou no ar. Ele pagou, agradeceu e saiu. Mas não saiu igual.
No caminho, aquelas palavras voltavam não como resposta, mas como possibilidade. E pela primeira vez em muito tempo, ele não discutiu com o pensamento. Não rejeitou. Também não abraçou totalmente. Apenas deixou ficar. Naquela noite, ao se deitar, percebeu algo diferente. A pressa de entender tudo tinha diminuído. Talvez a vida não estivesse parada. Talvez estivesse acontecendo num ritmo que ele ainda não conseguia ver. O encontro não resolveu seus problemas, não apagou o passado, não garantiu o futuro. Mas abriu uma fresta. E quando a luz entra por uma fresta, ela já não encontra o mesmo escuro de antes. Depois daquele encontro, algo mudou no jeito como ele atravessava os dias. Não foi entusiasmo, foi menos resistência. Ele parou de exigir respostas imediatas. Parou de cobrar de si um ritmo que já não conseguia sustentar. Começou a fazer o que estava ao alcance. Uma coisa por vez, sem promessas grandiosas. Quando errava, não se atacava como antes. Quando se sentia cansado, não chamava isso de fracasso. Chamava de limite. Em uma dessas manhãs silenciosas, abriu a Bíblia. Um livro antigo que havia ficado fechado por muito tempo. Não procurava uma solução, só companhia. Os olhos passaram devagar pelas páginas, até pararem em um versículo que parecia ter sido escrito para aquele momento. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículos 23 e 24: O Senhor firmará os passos do homem quando seu caminho lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ele leu outra vez, mais devagar. Não como quem estuda, mas como quem escuta. Percebeu que sua luta não era apenas contra as dificuldades, era contra o tempo, contra o medo de estar atrasado, contra a ideia de que já deveria ser outra pessoa. Ali entendeu algo simples. Talvez o processo não fosse um castigo, talvez fosse cuidado. E talvez Deus não estivesse pedindo pressa, estivesse pedindo permanência. Permanecer, mesmo sem clareza, mesmo sem força. A história dele ainda não tinha final, mas já tinha direção. E talvez, enquanto essa história continua, a sua também esteja sendo sustentada. A vida dele não se transformou da noite para o dia. Os desafios continuaram, alguns medos também, mas algo essencial já não era o mesmo. Ele parou de acordar lutando contra o dia, passou a atravessá-lo. Entendeu que nem todo avanço é visível e que algumas vitórias acontecem por dentro antes de aparecerem fora. Começou a perceber que Deus não o chamava para entender tudo, mas para confiar passo a passo. Havia dias bons, havia dias difíceis, mas agora existia uma base. Quando o cansaço vinha, ele lembrava, não precisa correr. Quando o medo voltava, ele respirava e seguia mais um pouco, porque aprendeu algo que mudou tudo. A esperança não é a ausência de problemas. É a certeza de que eles não caminham sozinhos conosco. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31: Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele entendeu que a promessa não falava de pressa, falava de sustentação. E talvez essa história não seja só sobre ele. Talvez seja sobre você que continua, mesmo cansado. Se hoje nada mudou ao seu redor, não conclua que Deus parou de agir. Às vezes, Ele está fortalecendo você para atravessar o que ainda precisa ser vivido. E isso já é um sinal de esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no Clérigo da Luz, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por essa luz. Até o próximo vídeo. Que a luz e a paz estejam com você.